Olá, meus irmãos e amigos. É um prazer poder compartilhar a palavra de Deus. Em todos os dias temos tido essa oportunidade de ler a palavra, de aprender algo novo, porque a Bíblia, embora seja um livro antigo, comparando aí o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que foi escrito em 1500 anos antes de Cristo, e o último livro, Apocalipse, escrito quase que no final do primeiro século depois de Cristo, e já considerando que nós estamos há 2000 anos depois de Cristo, então você imagina um livro que tenha aí 3500 anos de existência. Embora seja um livro antigo, a Bíblia é atual, porque ela tem mais de 40 escritores, mas um só autor. E aquele que é o autor, o próprio Deus que nos criou, conhece o seu, o meu, o nosso coração. Por isso que nós nos identificamos quando lemos determinados textos da Bíblia, e mais ainda, por esse texto, por essa palavra, Deus fala ao nosso coração. Essa é a maravilha da palavra de Deus. Quem ler a Bíblia vai perceber que, embora os escritores, em diferentes contextos, em diferentes épocas, foram, de fato, inspirados pelo Espírito Santo e escreveram a Bíblia como se fosse escrita hoje. Essa é a maravilha, porque a Bíblia se renova diariamente no coração daquele que a lê. A Bíblia é viva. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes, ou seja, ela chega ao profundo da alma de cada um de nós. Por isso que quando nós a lemos como um espelho, ela nos mostra como estamos, não por fora, mas por dentro. E nos Salmos encontramos exatamente essa revelação de Deus para o nosso coração, quanto à nossa condição, quanto à nossa situação, quanto ao que vivemos, mas aquilo que Deus deseja para cada um de nós. O Salmo número 12, escrito também pelo rei Davi, fala de um tema que tem a ver com as palavras. Eu não creio que as nossas palavras tenham o poder para determinar o futuro de qualquer pessoa. Embora haja quem assim acredite, eu não creio nisso. Até porque quantas vezes, na hora da raiva, na hora de um momento de mágoa, a gente fala coisas indevidas, ou no momento de muita explosão, de alegria, a gente assume compromissos que não daremos conta depois. Então Deus, na sua graça e misericórdia, não leva em conta essa nossa ignorância. Por isso que eu não creio que as nossas palavras têm poder para determinar o futuro, ou, como alguns dizem, o destino de alguém. Mas eu acredito que as palavras, primeiro, revelam o caráter, revelam o coração de qualquer pessoa. Pela forma como ela fala, ela diz quem ela é. Mas também, ao mesmo tempo, essas palavras têm sim o poder de influenciar as pessoas. Quantas crianças que foram criadas em ambientes de cobrança ou que ouviram palavras depreciativas têm uma autoimagem muito fragilizada, uma autoimagem diminuída, a sua autoestima sujeita às circunstâncias. O Salmo 12 fala sobre as palavras, só que diz algo muito interessante. O Salmo 12 fala a respeito de pessoas que falam o que querem, que falam o que pensam, que falam aquilo que acreditam. E no meio dessas expressões, de alguma forma, elas acabam atingindo aqueles que são seus desafetos. É por essa razão que o Salmo número 12 começa com um pedido, começa com uma súplica, que é a seguinte: salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Mas salvar de quê? Do que o salmista está pedindo para que Deus o salve? Qual é a situação pela qual ele está vivendo? E então ele explica: salvá-lo daquilo que ele está ouvindo, daquilo que está sendo dito contra ele, daquilo que está de alguma forma comprometendo a paz dele. Veja só o que ele diz aqui no Salmo 1, ou melhor, no Salmo 12, verso 1. Senhor, salva-nos.
já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo, seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Como é possível viver num ambiente desse? Como é possível viver tranquilo, cercado de pessoas que não são verdadeiras em suas palavras, que não expressam confiança pelas palavras mentirosas que falam? Como viver num ambiente onde as pessoas são bajuladoras? O bajulador é aquele que elogia, não por reconhecer o valor do outro, mas porque está interessado no que o outro possa lhe oferecer de vantagem, de benefício. O bajulador é aquela pessoa que não é verdadeira, simplesmente elogia e elogiando de modo desmedido, sem nenhuma razão, está apenas para se beneficiar. Então, você está cercado de pessoas que não expressam confiança. O salmista fala, já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens. É claro que nós sabemos que nas relações interpessoais, seja no trabalho, seja na faculdade, seja em casa principalmente, é preciso que haja confiança entre as pessoas. Confiar faz parte de uma boa convivência social. Você precisa confiar nas pessoas. Você sai de casa, você deixa alguém em casa, você entrega a chave a essa pessoa, você vai para o trabalho, ali tem alguém que já preparou algo para você. É preciso haver confiança na vida familiar, na vida do trabalho e por onde você anda, com quem você se relaciona. É preciso confiar. Mas no ambiente de mentira, de falsidade, de bajulação, então é difícil conviver. O salmista diz, Senhor, me salva disso. Senhor, me ajude nisso. Veja só o que ele fala no verso 2. Cada um mente ao seu próximo. Com seus lábios bajuladores, falam segundo as intenções. É isso que acontece hoje. Essas pessoas falam o que elas querem. Falam o que elas pensam. E vejam só no versículo 4. O verso 3 e 4. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem, venceremos graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? Então, esses de quem o salmista fala, são aqueles que falam o que querem, que falam o que pensam, que não tem filtro. Sabe o que é o filtro? É você pensar antes de falar. Será que o que eu vou falar é bom? Será que o que eu vou falar vai edificar? Será que o que eu vou falar vai ajudar? As pessoas que não temem a Deus falam à torta e à direita. Não é que falam muito, falam o que não devem. Então, desse grupo de pessoas é que o salmista diz, Senhor, salva-nos. É desse grupo de pessoas que falam o que querem, que agridem verbalmente, que mexem com a autoestima, que tentam espezinhar, humilhar o outro. É desse grupo de pessoas que o salmista diz a Deus, salva-nos, Senhor. Pode ser que você tenha no passado ouvido palavras desencorajadoras. Pode ser que no passado você tenha ouvido falar ou palavras, ou ouviu palavras depreciativas. Talvez você tenha ouvido falar na sua infância que você seria um zero à esquerda, sem valor, que você não iria ter êxito, que você não teria sucesso, que você não iria avançar. E você cresceu com essa construção na sua mente, com esta imagem que foi pintada, desenhada para você. Só que é o seguinte, não dê ouvidos a essas vozes. Ou melhor, peça para o Senhor silenciar essas vozes da sua mente, da sua cabeça, para que isso seja quebrado, para que você não venha viver de acordo com aquilo que você aprendeu, que você foi ensinado. Olha só que coisa maravilhosa. 1 João capítulo 2, verso 14, João, apóstolo de Cristo, escreveu o seguinte, jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes, porque vocês já venceram o maligno e porque a palavra de Deus habita em vocês. Olha só que coisa maravilhosa. Jovens, eu escrevi para vocês porque vocês são fortes, porque a palavra de Deus habita em vocês e porque já vencestes o maligno. Ou seja, o que o escritor está dizendo mais ou menos isso. Vejam como Deus os vê. Eu vejo vocês fortes, eu vejo vocês
vitoriosos, eu vejo vocês em cujo coração está a palavra do Senhor. Então, o salmista disse: Senhor, salva-me dessas pessoas. Deus não quer que você saia de casa, Deus não quer que você rompa relacionamentos com a sua família ou com aqueles que realmente sempre estão falando algo ruim. Não dá para você silenciar a voz dos outros. Não dá para você passar um zíper na boca dos outros. Mas você pode ter o seu coração protegido pela graça e pelo amor do Senhor. É nisso que o Senhor propõe na sua palavra. No Salmo 12, versículo 6, a Bíblia diz assim: as palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno 7 vezes refinada. Tu, Senhor, nos guardarás seguros, e dessa gente nos protegerás para sempre. Olha só que comparação o salmista faz. Os arrogantes, os bajuladores, os ímpios falam coisas que ofendem, que agridem, que machucam a vida das pessoas no sentido emocional. Mas contra essas palavras, ou sobre essas palavras malditas, está a palavra do Senhor. Em comparação ao que os homens que são incrédulos falam, o salmista diz assim: as palavras do Senhor são diferentes. São palavras puras, são como prata purificada 7 vezes. São palavras preciosíssimas. São palavras que edificam, são palavras que trazem esperança, são palavras que trazem ânimo, são palavras de perdão, são palavras do amor de Deus, são palavras que trazem graça e misericórdia do Senhor. A Bíblia diz que Jesus é a palavra viva de Deus. Ouça as palavras de Jesus, confie no Senhor e deixe o Senhor edificar a sua vida. O Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro. Então, não dê ouvidos às vozes dos homens, mas dê ouvidos à voz de Deus. É isso que nós te desejamos, é isso que nós pedimos a você, para que o Senhor faça aquilo que é necessário para a sua vida. Simplesmente, pense bem, Deus te deu 2 ouvidos. E aí, de modo seletivo, escolha o que ouvir, escolha em quem acreditar. Que a palavra de Jesus prevaleça em seu coração. É isso que nós desejamos a você. Desejamos que você tenha uma vida feliz em Cristo Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê. Amém e amém.